Mas quando o futuro do seu país está em jogo, até o impossível se consegue. Quando o Canadá tornou-se independente da Grã-Bretanha em 1867, o país tinha apenas as 4 províncias orientais. O primeiro-ministro acreditava que, se quisesse sobreviver e competir com os Estados Unidos, o Canadá teria que se expandir para o oeste. Mas não havia como ir do leste para o oeste. Como condição para integrar o Canadá, as autoridades da Colômbia Britânica exigiram que uma ferrovia fosse construída, atravessando as Montanhas Rochosas. A ferrovia esculpiu seu caminho pelo coração das montanhas. Ela foi construída em apenas 4 anos e meio e custou 175 milhões de dólares. Em 1886, ela estava pronta, 6 anos antes do previsto. Atualmente, a linha férrea tem transportado mais trens de carga do que os trens de passageiros do início. Para rebocar um trem de mais de 100 vagões, é preciso um bocado de cavalos de força. Aqui em Calgary, as locomotivas diesel de uma nova geração estão sendo montadas. Fabricadas pela Canadian Pacific, essas são as locomotivas mais potentes do mundo. Elas têm 25 metros de comprimento, 5 metros de altura e rebocam 5.000 toneladas a uma velocidade máxima de 120 km por hora. As máquinas geram 6.000 cavalos de força e têm capacidade para 26.000 litros de combustível. Cada locomotiva leva 4 semanas para ser construída e custa mais de 2 milhões de dólares. Mas mesmo com máquinas tão poderosas, um grande trem de carga precisa de 3 locomotivas para atravessar as Montanhas Rochosas. A locomotiva principal lidera o comboio com o maquinista a bordo. Em seguida vem a segunda locomotiva. No meio, depois de 50 vagões, vem uma terceira locomotiva operada por controle remoto. O gigantesco trem precisa de apenas 2 pessoas. O maquinista é o chefe. O condutor acompanha o progresso do trem e substitui o maquinista em caso de necessidade. Você começa de baixo sendo guarda-freios ou condutor. Mais tarde, você entra num programa de treinamento para ser um maquinista, o que geralmente leva até 1 ano. E são cerca de 3 meses de aulas teóricas e no restante são aulas práticas. Você trabalha com os maquinistas nas várias subdivisões até estar pronto para receber a qualificação. Esse trem de mais de 2 quilômetros de comprimento e 14.000 toneladas de peso está indo para Vancouver. Os vagões de grãos são imensos. Cada um tem produto suficiente para encher 4 caminhões grandes. Quando sai de Banff, o trem sobe firme até a passagem de Kicking Horse, onde a ferrovia atravessa as Montanhas Rochosas. De um lado da cadeia de montanhas, os rios correm para o Atlântico. Do outro, eles correm para o Pacífico. A passagem foi cartografada pela primeira vez em 1858 por James Hector, geólogo e um dos primeiros homens brancos a explorar as Montanhas Rochosas canadenses. Hector estava explorando a passagem quando levou no peito um coice de um dos cavalos da sua tropa e ficou inconsciente. Desde então, o lugar ganhou o nome de Kicking Horse, ou seja, cavalo escoiciador. Uma das áreas mais perigosas nos primeiros anos da ferrovia era Big Hill, um trecho de 13 quilômetros de trilhos com um gradiente íngreme de 4,5%. Aqui muitos trens perderam controle e descarrilaram.
No decorrer de um período de 20 anos, 6 funcionários da ferrovia morreram. A Canadian Pacific foi forçada a pensar no meio mais seguro de levar os trens ao outro lado das montanhas. Essa foi a solução. Pode parecer que são 2 trens em direções opostas, mas é o mesmo trem passando por um túnel em espiral. 2 túneis atravessam as montanhas como saca-rolhas. Esse chama-se Pretzel. Tem 1 quilômetro de comprimento e sua saída fica 17 metros abaixo da entrada. Embora perfuratrizes mecânicas movidas a vapor tenham sido usadas, a maior parte do trabalho foi feita com músculos e suor. Os túneis foram concluídos em 1909, depois de 20 meses de trabalho realizado por 1.000 homens. É uma experiência única porque você entra profundamente num túnel, faz a volta e sai abaixo do local por onde você entrou. E você olha e há um trem acima de você, que é o seu próprio trem. Você faz uma volta completa. Do outro lado dos túneis, a viagem até a costa leste é só descida. O maquinista tem que se manter alerta. É na descida que aumenta a adrenalina e o coração começa a bater mais forte. Às vezes dá um pouco de medo. Nunca aconteceu de um desembestar de verdade, mas às vezes eu fico meio apreensivo porque o trem vai mais depressa do que você quer que ele vá e ele não responde como você gostaria. E aí você freia mais um pouco e ele acaba ficando sob controle. Mas não é uma sensação agradável. 11 equipes diferentes trabalhando em turnos de 10 horas levam um trem de carga como esse de Winnipeg ao porto de Vancouver em 3 dias e 3 noites. É muito gratificante quando você chega ao destino